quero saudar essa mesa que se compõe de protagonistas dessa história, desse passado recente e desse presente de lutas que ainda continua até o dia em que não haja nenhum dado, nenhuma informação, nenhum desaparecido político desse país sem ter sido devidamente revelado e devidamente esclarecidas as condições em que esses brasileiros e brasileiras tiveram que pagar com tortura, com a própria vida, com o próprio desaparecimento, o seu compromisso com a democracia, com os direitos humanos, com as liberdades. Eu quero saudar a Câmara Municipal, uma casa, eu tenho um grande carinho por ela, fui membro dela no início da década de 80, junto com a Tereza Majolo e outros companheiros do Partido dos Trabalhadores, aliás, a primeira bancada do PT dessa casa. Eu devo muito à minha formação política, o meu preparo e conhecimento sobre a cidade de São Paulo durante os 4 anos que convivi nessa casa, não só com os meus companheiros de partido, mas com outros companheiros de partidos do mesmo campo, que iniciávamos a nossa experiência parlamentar exatamente na Câmara Municipal de São Paulo. Eu quero saudar o vereador Gabriel Chamisa, presidente da Comissão dos Direitos Humanos, ao nosso vereador Ídolo Cardoso, cumprimentá-los pela iniciativa, pela coragem e pela retomada de uma história que já, pelo menos em relação à fala do Perus, há quase 19 anos, que não está de todo concluída essa história, conhecidos todos os fatos que teceram aquela triste história de pessoas generosas que deram sua vida para que hoje pudéssemos estar aqui comemorando e celebrando a democracia e reiterando o nosso compromisso com essa mesma conquista, que é uma conquista inalienável, que deve ser preservada a todo custo. Eu quero saudar o nosso deputado estadual, Rui Falcão, o José Antônio, também vereador do Partido dos Trabalhadores, todos os membros da Comissão dos Familiares Desaparecidos, e foi essa comissão que deu as condições objetivas, a persistência, a garra, a coragem, a ousadia, para que a gente tivesse saído do patamar da mera descoberta da bala, pudesse trazer à luz, inclusive, a descoberta de alguns companheiros que haviam sido eliminados no período da ditadura militar. Estavam desaparecidos e alguns corpos foram encontrados exatamente naquela bala. Eu quero saudar a todos, companheiro vereador Jamil Murari, que foi também nosso colega na Câmara dos Deputados, e saudar a doutora Naline, a procuradora doutora Regina Augusto, enfim, e a todos vocês e a todos vocês que vieram a esta noite de muita emoção e que nos dá certeza. Eu tenho visto, desde aquele momento em que cumprimos aquela tarefa histórica como prefeito de São Paulo, de dizer, e eu repito nessa noite, que se nós que governamos a cidade durante aquele tempo não tivéssemos feito outra coisa, ter dado condições para que a verdade sobre a bala do Perus viesse à luz, teria valido a pena se nada mais tivéssemos feito durante aqueles 4 anos de governo na cidade de São Paulo. Eu estou emocionada e ao mesmo tempo agradecida pela oportunidade de resgatarmos, de retomarmos o curso dessa busca, dessa resposta ainda não dada por toda a sociedade brasileira, em particular aos familiares dos desaparecidos políticos, e é um dever nosso, é uma responsabilidade de quem tem alguma autoridade desse país se somar à sociedade civil organizada para que essa verdade
venha a ser conhecida e a ser plenamente dominada por todos os que fizeram e fazem essa história que estamos ainda em construção. E eu queria relatar alguns fatos, né, daquele momento, que começou exatamente dia 4 de setembro de 1990. Havia sido trazido ao conhecimento público, através de uma reportagem do jornalista Cássio Barcelos, de que havia uma vala clandestina no cemitério de Perus. E eu sabia, como prefeita, que Perus era um cemitério municipal, construído na época do governo municipal do prefeito Paulo Maluf, o primeiro governo dele na cidade, e tinha sido construído exatamente muito distante da cidade, na periferia bem afastada de Perus, o cemitério do Bosco, e a finalidade, como alguns companheiros já anteciparam aqui nas suas falas, é exatamente ser um local distante, inacessível, pouco conhecido da cidade, para que os heróis brasileiros e as heroínas brasileiras pudessem ser enterradas, eliminadas, de tal forma que nunca pudessem se saber que os seus corpos haviam sido colocados a uma distância tão grande do cemitério público, construído exatamente pela ditadura, através dos representantes do governo da cidade, que é o cemitério de Perus. Chegando nas primeiras horas da manhã do dia 4 de setembro, eu me desloquei para o cemitério, porque eu sabia que corríamos o risco, inclusive, com a divulgação da descoberta daquela vala, riscos e aqueles elementos puderem desaparecer, porque ainda o clima de perseguição, os médicos do Instituto Médico Legal ainda estavam vivos, os mesmos que deram laudos mentirosos para esconder a verdade sobre aqueles que haviam, com a conivência deles, com a participação deles como médicos, desaparecerem da memória, do conhecimento do que havia acontecido com esses companheiros e com essas companheiras. Me desloquei com os companheiros do governo e lá tivemos a preocupação de colocar, autorizar que a vala fosse aberta e o que estivesse lá dentro pudesse ser retirado e colocado